Existe uma frase, eu gosto muito também, nesse sentido, que é a seguinte: comer demais não causa obesidade. Obesidade é o que faz comer demais. Comer menos não cura a obesidade. Tratar a obesidade é que faz comer menos. Bem-vindos ao Via Oral, a sua dose oral para histórias de executivos empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Via Oral, estamos de volta para mais um episódio e olha só que interessante, ela é médica endocrinologista, já foi MSL e atua em várias funções dentro da área de Medical Affairs na indústria farmacêutica. São 10 anos de história, ela vai contar um pouquinho pra gente hoje. Hoje ela está como diretora de Medical Affairs da Novo Nordisk e vai falar conosco sobre um tema que vai interessar muito vocês: inovação no tratamento da obesidade. Será que essa é realmente a era do ouro no tratamento da obesidade? Ela vai responder para nós. Doutora Marcela Castellato, seja bem-vinda ao Via Oral. Muito obrigada, PC. Estou super feliz de participar aqui do podcast com você, ter esse espaço para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a obesidade e a nova era que a gente está entrando agora, né? É isso aí. Marcela, eu queria então contextualizar os nossos ouvintes, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que aí é importante você também trazer a tua visão como cientista, como especialista, como vivendo dentro dessa área. Então assim, para colocar em contexto, pessoal, a gente tá falando aí do GLP-1, que está sendo super conhecido, mas não é algo tão novo assim. Eu fui dar uma estudada, Marcela, e eu vi que isso é algo que os cientistas estavam buscando entender desde 1970, como reduzir os níveis de glicose no sangue e o papel desses peptídeos para regular essa glicose após a ingestão de alimento. E aí, na década de 80, que a gente tem a primeira descrição de GLP-1 pelos cientistas, começou na diabetes, com os tratamentos para diabetes, até a gente perguntar e começar a analisar que o aumento de dose traria outros efeitos, que era a perda de peso. E aí agora eu quero trazer esse contexto para o nosso país, Marcela. Quando que a gente inicia essas discussões aqui no Brasil, principalmente no que a gente está falando que é o tratamento da obesidade? Perfeito, Paulo. A gente está vivendo esse ano, né, lançamento de GLP-1, de moléculas e medicamentos dessa classe muito modernos já, né, num outro contexto de eficácia, né, atingindo realmente aí resultados que nunca tinham sido vistos antes. Mas a gente tem uma história já longa, até mesmo aqui vou focar dentro da Novo Nordisk, com GLP-1s no tratamento do diabetes e da obesidade. Então, lá atrás, a gente teve a chegada de liraglutida, um GLP-1 que tinha uma aplicação diária para indicação do tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Nesse momento, já com uma percepção muito grande do efeito em perda de peso para esses pacientes. Lembrando que os pacientes com diabetes tipo 2, 80%, 90% deles têm sobrepeso ou obesidade. Então, são duas patologias que convivem, em geral, né, no mesmo paciente. Logo depois, alguns anos depois, a gente teve o lançamento de Saxenda, que também era a mesma molécula liraglutida, mas, como você mesmo colocou, numa dosagem maior. Uma dose maior que tinha um efeito mais proeminente na perda de peso, sem causar riscos em relação à glicemia. Né? Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas poxa, se eu aumentar a dose, tudo bem, eu vou ter efeitos maiores na perda de peso, mas aí eu vou ter risco da glicemia cair demais, eu ter hipoglicemia, ter sintomas relacionados a isso. Isso. E o mecanismo de ação dessas moléculas permite, né, que a gente consiga aumentar um efeito sem ter o efeito deletério, né, demasiado do outro. Isso, então, foram as primeiras medicações que a Novo trouxe aqui no contexto de GLP-1, tanto para diabetes tipo 2 quanto para obesidade. Em 2019, a gente tem a chegada do Ozempic no Brasil.
Ozempic já realmente, então, uma segunda geração de GLP-1, né? Que é a semaglutida, mostrando, além de uma maneira de usar muito mais cômoda, vamos lembrar que a gente está falando de uma doença crônica, seja ela o diabetes tipo 2 ou a obesidade, ou seja, que não é o tratamento de 1 mês, de 6 meses, né? Então, você poder fazer a aplicação dessa medicação que é subcutânea, né? Uma agulha bem pequenininha, bem fininha, são 4 milímetros, mas é uma aplicação injetável. Então, a mudança dessa posologia, dessa comodidade, pensando no tratamento para o paciente, em vez de todo dia, uma vez por semana, e além disso, com resultados tão seguros quanto em termos de efeitos colaterais. Sim. E com mais eficácia. Aí, falando dos estudos primeiro, né, dos estudos em diabetes tipo 2, uma maior redução da hemoglobina glicada e dos desfechos relacionados a isso. E mais recentemente agora, uns estudos de semaglutida na população com sobrepeso e obesidade, mostrando uma melhora também, um aumento também da redução do peso, atingindo dessa vez resultados nunca antes vistos com um tratamento medicamentoso. Realmente a gente foi atrás de um gap, de um espaço que existia, de necessidade não atendida mesmo, Sim. que existia entre o que os medicamentos conseguiam entregar para o paciente, para os médicos, e o que só se conseguia com cirurgia bariátrica. Então, a gente está falando agora com o Wegovy, né, que é a semaglutida na dose de 2,4 miligramas, que é a dose preconizada para o tratamento da obesidade. A gente está falando pela primeira vez de estudos que mostram a possibilidade de se perder mais de 20% do peso inicial do paciente. Sim. Isso é realmente um marco, uma mudança do que a gente podia até então esperar com um tratamento com remédio. Sim. Olha só, então para colocar em contexto, então, olha que legal que o Dr. Marcelo trouxe. Então, para vocês terem uma ideia, então a gente tá falando de Victoza, Ozempic, tratamento diabetes tipo 2 e uma evolução aí do GLP-1 de liraglutida para semaglutida. E depois nós temos também na liraglutida o Saxenda, esse sim, né, doutora, para tratamento da obesidade, e aí também a evolução da liraglutida para semaglutida no tratamento da obesidade, que é o Wegovy, que chega agora recentemente ao mercado brasileiro e que vem trazendo pra gente todos esses dados que você falou. E um outro ponto fundamental, Marcela, eu tava lendo, então você pega aí os grandes estudiosos de futuro e inovação. Então, o Scott Galloway, que é o professor da Universidade de Nova York, super conhecido, na previsão dele de 2024, ele chegou e falou assim, gente, vocês sabem o que será maior que a inteligência artificial? E a resposta dele foi GLP-1. E é verdade, quando a gente começa a olhar todos os dados, né, impacto do GLP-1, e ele chama o GLP-1 como uma tecnologia inovadora de explosão econômica global, né? 2023, a Novo Nordisk desbancou a maior varejista de luxo do mundo, que é a LVMH, como a empresa mais valiosa da Europa. Os relatórios da Rock Health estimam que esse mercado endereçável dos cuidados da obesidade, 13 bilhões de dólares, sendo que uma fatia de 40% são das terapias farmacológicas, ou seja, além disso, você tem aí um monte de health tech surgindo com soluções digitais por causa do mercado da GLP-1. Aí você tem um impacto nos outros ecossistemas, nas outras indústrias, né? Então você tá falando do mercado de vestuário, que diz que mudou para eles, então pessoas que emagreceram estão buscando comprar novas roupas, o varejo alimentício, a Nestlé, lançando produtos para quem utiliza a GLP-1, né? As companhias aéreas refazendo o cálculo de gasto de combustível, o mercado de bebidas alcoólicas conversando sobre o consumo deles, a redução de consumo, as redes de farmácia com aumento do ticket médio, não só na compra do GLP-1, mas na cesta de produtos em torno deles, né? Uma das maiores organizações do mundo vigilante do peso, tendo que se reinventar e introduzir o GLP-1 dentro também do programa. E aí, você como endocrinologista, eu queria até conversar com isso, Marcelo. Eu converso muito com endocrinologista, eles falando da mudança da especialidade também, né? Como o holofote virou para endocrinologia, né? O aumento por essa especialidade, ou seja, a gente tem um impacto no ecossistema incrível que eu duvido que qualquer uma Novo Nordisk pensaria que isso ia acontecer. E aí eu quero jogar de volta.
Eu queria que você trouxesse sua visão da Novo Nordisk e você como endocrinologista também, Marcela. Perfeito, Paulo. E realmente eu falo hoje em dia como eu me sinto honrada de estar vivendo todas essas mudanças nessa velocidade, né? Eu vou olhar para trás daqui 10 anos Sim. E não vou acreditar em tudo que eu vi diante dos meus olhos, porque realmente a mudança está sendo muito maior do que qualquer um, né, poderia imaginar. Antes de pular para essa discussão que é super interessante, eu queria pontuar ainda uma coisa dentro dessa evolução do GLP-1 rapidamente, porque acho que é muito importante para os pacientes. Sim. Foi uma busca que a Novo Nordisk fez por décadas e que adressa uma parte da população muito bem, né? Então, esse cuidado em individualizar a necessidade de cada um, que é o lançamento, a disponibilização da semaglutida na versão oral também. Então, há um pouco mais de 2 anos atrás, a gente também tem à disposição dos pacientes aí com diabetes tipo 2, para indicação de diabetes tipo 2, o Rybelsus, que é a semaglutida, assim como o Ozempic, mas em comprimidos. Ou seja, em vez do injetável que você estava explicando, agora você tem em comprimidos. Exato, porque essa questão do injetável, né, quando a gente fala da melhora da posologia para um uso semanal, para muitas pessoas já é incrível e se encaixa na sua rotina de vida maravilhosamente bem. Mas existe, sim, uma parcela da população que tem aflição, pavor de agulha mesmo, e a ideia de usar um medicamento que precisa ser injetável é muito ruim. Então, pensando especificamente nessa parcela da população com diabetes tipo 2, foram feitos, então, muitos estudos para se permitir a utilização da semaglutida, que é um peptídeo, né? É um medicamento proteico, que se sem essa tecnologia nova for colocado no estômago, ele é quebrado. Ele é quebrado antes de ser absorvido, então perde o efeito. Perfeito. Então, só para colocar que acho que dentro dessa evolução toda, né, do GLP-1, a gente ainda tem essa que é muito centrada no paciente. Mas vamos lá para o seu segundo ponto aqui, que é realmente muito interessante de ver todos esses impactos, né? Eu sou endocrinologista formada há alguns anos e eu tive a sorte, enfim, o privilégio de fazer toda a minha formação, tanto de faculdade quanto de residência, né, de especialização na Unicamp, que é uma das universidades no Brasil mais conhecidas, né, dentro do estudo, pesquisa e assistência a pacientes com obesidade. Então, lá em 2003, quando eu entrei na faculdade, a gente, mais tarde, um pouco, quando eu entrei na residência, a gente tinha já o olhar de um ambulatório para o tratamento da obesidade. Mas isso era pouquíssimo perto do que tinha de outras cadeiras, né? De diabetes, de tireoide, enfim, doenças neuroendócrinas. Era pequeno, isso vem crescendo lá dentro da Unicamp, mas ainda é uma realidade pouquíssimo explorada dentro da maior parte das universidades e residências do país. Então, como você fala, assim, essa mudança dentro da especialidade é imensa. Tratar um paciente com obesidade era muito angustiante, porque a gente tinha uma situação de enorme estigma, e o que ainda é verdade, né? Então, o estigma do paciente achar que aquela situação era por culpa dele. Então, muitas vezes ele não queria contar a verdade do próprio diário alimentar. E do outro lado, a gente como médico tinha muito receio de introduzir essa conversa com o paciente, principalmente para o paciente que não chegava com essa queixa. Era muito comum, o paciente chegava no consultório com a queixa de que estava muito difícil de controlar o diabetes, cada vez mais a glicemia aumentando, embora tivesse colocado mais um medicamento, a mesma coisa para pressão, para o colesterol, mas ele não vinha falando do peso. E aí o médico se sentia, será que ele quer falar sobre isso? Ou será que ele vai ficar chateado de eu entrar nessa questão? Vamos lembrar que dentro dessas décadas que eu estou falando aqui da minha formação, a gente teve uma discussão muito grande sobre
o body positive, né? O aceitar o corpo como ele é. E aí, cada vez mais a gente ia levando, naquele tempo, a obesidade para uma condição que não era doença. Era um fator de risco para algumas doenças e muito uma questão de estética. Sim. Então, era muito difícil essa abordagem. E aí, quando você resolvia mergulhar nesse mar, você tinha para oferecer para o paciente. Aí você explicava que não era culpa dele, Sim. que era uma doença, que tinha uma questão biológica, fisiológica por trás. Mas o que a gente tinha na mão para tratar esses pacientes há décadas atrás? Medicamentos com pouca eficácia e com muitos efeitos colaterais. Então, assim, o dia do consultório que tinha muito paciente com obesidade, muita pessoa com obesidade, era um dia difícil, era um dia pesado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é um dia de grandes celebrações, de conquistas. O paciente volta feliz. Não é aquele paciente que volta frustrado. É um paciente que volta feliz. É uma consulta de novos acordos, de conversa sobre o quanto mudou, não só o peso, porque o peso é apenas um marcador dentro de tudo isso. Sim, sim. É como mudou a qualidade de vida. E muito se fala, assim, eu já fui questionada muitas vezes sobre, com esses medicamentos, a questão da alimentação e da atividade física vão cair por terra, porque eles são tão eficazes que não vai mais precisar de cuidado em relação a isso. E esse é um mito que eu faço questão, assim, de colocar o holofote para que a gente desmonte, né? Perfeito. Porque o tratamento da obesidade, do sobrepeso com o GLP-1, com a semaglutida, ela se faz totalmente conectado com a necessidade de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável. E aqui a gente pode falar especificamente, até para ser mais palpável, sobre a importância do aporte de proteína dentro da dieta de alguém que está com um controle efetivo do apetite e da saciedade. Mas existem atitudes que a gente pode fazer para ter uma melhor manutenção, né? E assim uma proporção saudável, cada vez mais saudável, de massa magra e massa gordurosa durante o processo de perda. E aí entra, por exemplo, a grande importância da alimentação e da atividade física. Não só, então, da orientação nutricional através dos nossos outros parceiros, né, não médicos, profissionais de saúde, outros tão importantes aqui nesse controle, quanto da disponibilidade, né, da indústria alimentícia. Parar de olhar tanto para os alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, e olhar para o desenvolvimento de medicações com alto índice de vitaminas, minerais e proteínas. Perfeito. E, doutor Marcelo, eu queria até que você tocou nesse ponto, eu queria trazer isso, então, para que a gente explicasse, porque a Novo Nordisk tem defendido muito essa causa da obesidade como uma doença crônica multifatorial e recidivante. Qual que é a diferença para as pessoas entenderem se tá bom, mas isso faz diferença quando a gente olha ela como uma doença crônica multifatorial recidivante? Que diferença que é essa? Porque você está falando, existem mitos ainda na sociedade, equívocos talvez, até para os profissionais de saúde começarem a enquadrar isso de uma maneira diferente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa causa que vocês defendem tanto. Isso realmente, Paulo, assim, é um pilar importantíssimo para a gente de conscientização. Então, muito se olha para a Novo Nordisk hoje e se pensa nos medicamentos. Mas eu queria até chamar o cuidado que se olhe também para todas as campanhas, porque elas são lindas, elas são muito importantes, de awareness, de atenção para a prevalência da obesidade e para desmistificação da obesidade com essas explicações. Então, quando a gente fala que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e altamente recidivante, existem dois grandes pontos de importância nessa mensagem. Primeiro, é que o tratamento de uma doença só com a mudança do estilo de vida, ela praticamente nunca é a prescrição para um paciente. Então, se você tem hipertensão arterial, ou se você tem diabetes, ou se você tem o que quer que seja, depressão, o seu médico não vai falar para você apenas
Tenha mais força de vontade, coma menos, se exercite mais. Ou no caso da hipertensão, se exercite mais e coma menos sal. Ou no caso da depressão, se concentre nos seus problemas de uma maneira positiva, faça meditação. Se você tem o diagnóstico de uma doença que é, inclusive, vista pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como uma doença, a gente precisa olhar para o tratamento dela de uma forma mais ampla, sem tantos receios, sem tanto estigma de que eu estou usando uma muleta, né? Que eu estou usando um medicamento, mas eu não deveria estar usando. Eu estou usando um medicamento, mas vai ser só um pouquinho, por poucos meses. Daqui a pouco eu paro e aí eu consigo sozinha. Não, né? Ela merece o tratamento como qualquer outra doença crônica, como essas aqui muito conhecidas que eu citei como exemplo. E quando a gente fala sobre isso, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um médico muito conhecido no mundo da obesidade, americano, que se chama Lee Kaplan. E ele me falou como que ele explicava para os pacientes dele. Ele fala para o paciente que é como se ele tivesse mergulhado numa piscina onde a água está na altura do peito. E aí ele recebe uma boia dessas tipo salva-vidas e coloca ao redor do corpo. E aí a boia fica ali na altura de onde está a água, né? Por ação da gravidade. E aí, para que ele chegue no peso que ele deseja e que seria um saudável para ele, vamos supor uma perda de peso de 15% do peso atual, é dito para ele, você precisa empurrar essa boia contra a água até a altura da sua cintura. É possível fazer isso? Vai usar bastante força, bastante esforço, mas você consegue empurrar a boia para dentro da água, né, e segurar ela ali. Mas por quanto tempo? Não é fisiológico, né? Não é uma cena equilibrada. E é exatamente essa mesma situação que a pessoa com obesidade que está tentando buscar a perda de peso sem ajuda, sem tratamento, seja ele de orientação, ou seja ele medicamentoso ou cirúrgico, enfim, ele está nessa situação. Ele está lutando contra o corpo dele, porque o corpo dele vai estar empurrando essa boia de volta para a altura do peito. Quando eu faço o tratamento da obesidade, o que eu faço é abrir o ralo dessa piscina e esvaziar essa água. Eu esvazio a água até a altura da cintura. E aí eu falo para você agora, segura, por favor, a boia na altura da sua cintura, aonde a água está. Agora passa a ser possível a longo prazo. Então, é uma metáfora que tenta trazer à tona o quão injusto é a gente pedir para o paciente com obesidade e sobrepeso conseguir tratar a sua condição como se ela não fosse uma doença, como se o corpo não estivesse causando isso. Existe uma frase, eu gosto muito também, nesse sentido, que é a seguinte: comer demais não causa obesidade. Obesidade é o que faz comer demais. Comer menos não cura a obesidade. Tratar a obesidade é que faz comer menos. A gente tem uma pesquisa recente que mostra que mesmo depois do diagnóstico de obesidade, os pacientes demoram cerca de 6 meses para procurar ajuda especializada, porque ainda existe esse estigma. Sim. E aí eles ficam tentando empurrar sozinhos essa boia para dentro da água e gerando toda essa frustração e toda essa demora em obter uma melhor saúde. Eu achei legal que você trouxe isso, Marcelo, porque eu tava lendo, agora dia 16 de agosto saiu uma revisão no The Lancet sobre obesidade em adultos. E aí eles desenham um esquema que eles falam assim, você tem que olhar para 3 pilares, né? Que é as complicações da saúde mental e comportamental, e a ansiedade, depressão e os distúrbios alimentares. Você tem as complicações metabólicas, né? Então, doenças cardiovasculares, hipertensão, a própria diabetes tipo 2, câncer, infertilidade.
e você tem as complicações que ele chama de mecânica, né? Então você tem a osteoartrite, falha respiratória, refluxo, incontinência urinária, ou seja, eu acho que quando você começa a olhar para tudo isso, aí você começa a entender a importância, né, de você enquadrar a obesidade como uma doença crônica, porque você, na verdade, tem uma série de outros fatores ao redor disso que você também está auxiliando, né? Exato. São mais de 200 condições associadas. Isso que eu acho importante, essa individualização, né, do paciente com obesidade, na hora da gente convencer sobre a importância do tratamento e seguir o tratamento. Existe o paciente, por exemplo, com obesidade que vai estar com o gatilho, vai despertar o gatilho nele para se tratar, né, para buscar essa perda de peso, por conta, por exemplo, de não conseguir brincar com os filhos ou com os netos, por conta de uma mobilidade diminuída, por conta de uma dor articular aumentada, que é extremamente ligado à condição da obesidade. Sim. Ele pode tomar todos os remédios de dor, mas aquilo vai ser tampar o sol com a peneira. O tratamento é a perda de peso, a base é a perda de peso. Enquanto outros vão ter o gatilho para esse tratamento por conta do estigma da exclusão social, quando participam de uma entrevista de emprego e se sentem excluídos daquela oportunidade porque veem no olhar do entrevistador que, mas o ritmo é muito pesado para essa vaga, estou entendendo que essa condição está relacionada a um desleixo, a pouca organização, enfim, não acredito que você seja a pessoa para essa vaga. As pessoas sentem isso, existe essa exclusão social. E outras vão ter o gatilho, Paulo, depois de passar, por exemplo, por uma doença cardiovascular grave. Vamos lembrar que aqui acho que é um outro ponto da nossa conversa extremamente importante, que a morte por causa cardiovascular, infarto e AVC, ela é a mais alta do nosso país, a principal causa de morte no Brasil. E a obesidade é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Sim. E hoje, pela primeira vez, com o Wegovy, com semaglutida na dose de 2,4, a gente tem uma medicação que foi estudada especificamente na população com obesidade, sem diabetes, que mostrou a redução desses eventos cardiovasculares, que são infarto, AVC ou morte por infarto ou AVC. Esse estudo, ele tem o nome de SELECT. Ele foi o maior estudo já feito pela Novo Nordisk. Mais de 17 mil pacientes. Uau. O Brasil fez parte desse estudo, então a nossa população, com a nossa genética, com o nosso ambiente, né, de alimentação, de estresse, de economia, tudo, foi contemplada nesse estudo. E com um segmento médio de 3 anos e meio, uma duração total de 5 anos, ele mostrou a redução de 20% na incidência de morte cardiovascular, infarto e AVC na população tratada com essa medicação. Não, incrível. É uma evolução, né, que eu não estou mais só falando da evolução de antes, o máximo a gente conseguia 5, 9% de perda de peso e agora a gente consegue mais de 20%. Mas não é só isso mesmo. Era antes a gente tinha o risco de aumentar eventos cardiovasculares e agora a gente, palpavelmente, estatisticamente, clinicamente, a gente reduz a morte desses pacientes através desse tratamento. O que é incrível. E eu queria tocar nesse assunto, foi bom você ter até, a gente nem combinou, mas eu queria trazer esse tópico, porque quando você me fala isso, eu vejo que assim, o GLP-1 tem um mundo ainda que a gente, né, tá sendo estudado para ser entendido, ou seja, tem um futuro brilhante aqui pra frente, né? E aí eu queria conectar com um trabalho que eu li da Cell Metabolism, do Dr. Daniel Drucker, que é um endocrinologista também super premiado sobre os trabalhos do GLP-1.
E aí, por quê? Porque esse trabalho ele fala de uma frase que a gente escuta muito: intestino é o segundo cérebro. E ele fala desse eixo cérebro-intestino. E nesse artigo, ele fala desse efeito do GLP-1 em redução de inflamação, em diferentes frentes. Então você falou do coração, a gente está discutindo do fígado, que são órgãos que têm esses receptores para GLP-1. E eu já ouvi muitos profissionais de saúde, e eu não sei se já existem estudos ou se não, falar da questão da redução por desejo de substâncias que causam dependência também. Nesse estudo do Cell Metabolism que a gente está discutindo, eles falam que alguns neurônios expressam receptores GLP-1, ou seja, talvez o efeito do GLP-1 também esteja ali no cérebro em controlar esse sistema imunológico e ser essa chave fundamental do futuro do GLP-1. Doutora Marcela, você que está aí no centro dessas discussões, vendo essas pesquisas, eu queria que você contasse, traz um spoiler pra gente, como é que vocês estão enxergando esse futuro, todo esse potencial? Você tocou na palavra do momento, que é a inflamação. Essa conexão do GLP-1 com a inflamação, ela é a porta que se abriu nos últimos anos. Sim. Então a gente entende muito, por exemplo, isso é super interessante. Eu vou voltar um pouquinho para o Select para falar sobre inflamação. Tá. Porque muito já se conhece que a perda de peso, independente de por qual metodologia, né, por qual tratamento, ela melhora vários fatores, como a glicemia, pressão, colesterol e, inclusive, né, então reduz doença cardiovascular. Mas, no estudo Select, o que a gente viu? Que as curvas, ou seja, a diferença de número desses eventos. Vou deixar aqui eventos para não ficar falando toda vez morte, infarto e AVC, tá? Esses eventos cardiovasculares. A diferença de incidência desses eventos, ela começou a acontecer nos primeiros meses de tratamento. Um grupo de pacientes com obesidade e sobrepeso usando semaglutida 2.4 e um outro grupo não usando. Sendo que os dois grupos, para todas as outras condições, recebendo o que há de melhor. Então, para o tratamento de todas as outras condições. É o que a gente chama de padrão ouro de tratamento adicional. Então, as melhores medicações para o melhor controle de pressão, colesterol, diabetes, o que quer que seja. Sim. A única diferença entre eles era, então, estar recebendo semaglutida 2.4 ou não. E desde os primeiros meses, então, uma diferença expressiva no número de eventos cardiovasculares. A gente sabe que, desde o começo do tratamento com semaglutida, já existe efeito na perda de peso. Tá. Mas o efeito total, o efeito realmente significativo, não acontece no primeiro mês, nos primeiros 2, 3 meses. Isso acontece lá depois de 6 meses. O platô, aquele famoso platô onde se para de perder tão significativamente o peso com semaglutida, acontece depois de 1 ano. Então, essa abertura, essa diferença tão precoce, fez toda a comunidade científica olhar e falar, não foi só pela perda de peso. Porque não tinha ainda entre os dois grupos uma diferença de peso tão grande para justificar. Então, o que foi? Será efeitos diretos na inflamação? Essa é a principal hipótese. Claro que essa hipótese se quebra em 200 outras hipóteses que estão sendo estudadas pela Novo Nordisk, por outras empresas e por vários cientistas também, independentemente, porque é isso, é a porta do futuro, é a gente entender a inflamação e como diminuí-la. E outros caminhos que a gente vem olhando para a ação do tratamento do GLP-1 dentro da inflamação são caminhos que estão nos levando a estudar semaglutida, por exemplo, para o tratamento da doença de Alzheimer precoce. Sim. Estudo que já está em fase 3, que é a última fase de estudo clínico. Também para doença MASH, né? Antigamente conhecida como doença gordurosa do fígado, né? Essa doença metabólica do fígado. Também, atualmente, já fase 3.
e muitas outras. A gente tem um estudo muito interessante, você bem citou as complicações ali psicoemocionais, metabólicas e mecânicas. Existe um estudo muito interessante, já publicado, da semaglutida em pacientes com obesidade, que mostrou melhora de osteoartrite de joelho. E aí será que é só pela ação mecânica do peso ou também pela ação anti-inflamatória dessa doença que é mecânica e inflamatória, a osteoartrite? Então, certamente, nos próximos anos, teremos informações muito importantes desses estudos que já estão em andamento e muitos outros vão seguir essa linha da importância da inflamação e como o GLP-1 pode nos ajudar nesse cenário. Perfeito, olha só. E eu queria falar agora de acessibilidade, Marcela. A gente sabe que o custo, a gente estava citando agora, né, da importância da atividade física dieta para manutenção e o custo delas não tá barato ainda. Apesar da patente lá da liraglutida, que a gente falou lá atrás, tá caindo agora e o surgimento de genéricos, etc, vão começar a aparecer no mercado, mas a gente tá falando de um custo entre R$1.000 e R$2.000 por mês. Eu quero saber qual que é a posição de vocês na Novo Nordisk em relação ao acesso. Eu sei que existem diversas discussões com operadoras, como doença crônica, se as operadoras não precisam entrar nessa jogada para uma coparticipação também. Eu queria um pouquinho desse olhar de vocês sobre acesso. Muito importante e super obrigada por essa pauta também que é ampla, né? São vários contextos que precisam ser colocados dentro da mesma sala, né? Para a gente debater com genuinidade, com transparência, o que cada setor pode fazer de melhor, porque é um fato, não adianta. A missão da Novo Nordisk é combater doenças crônicas como diabetes e obesidade. E a gente sabe que para realmente combater essas doenças crônicas, acesso é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, a empresa é uma empresa de inovação e a gente sabe todos os custos envolvidos em ser pioneiro, em testar novas descobertas. Então, como que a gente pode abraçar esses dois pilares numa só missão? Sim. Então, um ponto também que é público, mas não sei se todo mundo sabe, lembra, mas, por exemplo, no ano passado, em 2023, a Novo fez a submissão da liraglutida para a Conitec, para esse acesso federal para o tratamento de obesidade, o máximo cuidado que a gente pôde relacionado aos dados de farmacoeconomia, então buscando ali tentar começar esse acesso, pelo menos para as parcelas da população com obesidade que mais precisavam ou que a gente tinha mais evidência de benefício, enfim. A Conitec, ela reconheceu todos os dados de eficácia e de segurança, mas a gente sabe, realmente é um exercício dificílimo, né, do Ministério da Saúde, avaliar todos os impactos orçamentários em saúde. E para aquele momento, infelizmente, a gente não teve a incorporação. A Novo continuou busca por negociações que pudessem ser feitas a âmbitos municipais e estaduais. Então, hoje a gente já tem algumas, né, cidades e estados que têm protocolos de acesso, mas, com certeza, ainda é muito pouco. Em relação à chegada dos genéricos de liraglutida, né, de Saxenda e Victoza, mais uma vez, acho que a Novo abraça as necessidades da população, né, Perfeito. E entende que são mais de 1 bilhão de pessoas que convivem com obesidade e sobrepeso. Não vamos conseguir fazer essa derrota sozinha, né? O nosso competidor é a doença, né? Então, aqui a gente vê como possibilidades de mais acesso também e abraçamos esse momento, tá, do mercado. Sim. Agora, em relação ao custo também da medicação, Paulo, acho que também para esclarecer, eu gosto sempre de contar coisas que antes de eu entrar na indústria farmacêutica eu não sabia, né? Então, eu acho que muita gente também não sabe. Mas a precificação de um medicamento inovador, né, como esses que a gente está falando aqui da Novo Nordisk, ele tem uma legislação super robusta, feita por um órgão chamado CMED, né? Então não é a Novo Nordisk que submete, enfim, o preço que acha justo
né? É uma avaliação muito cuidadosa relacionada a todos os custos de desenvolvimento, não só de produção, de distribuição e de compromisso também com educação e com continuidade de continuar sendo pioneiro, continuar trazendo novas moléculas. Então, tem tudo isso dentro, né, do contexto da precificação, mas vai ser um pilar, Paulo, que a gente sempre vai olhar como de responsabilidade nossa de estar dentro dessas conversas, não só com o Ministério da Saúde, mas também com as sociedades médicas. Então, para esses temas, não só, né, educação, mas também de acesso, a gente está sempre muito perto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da sociedade que representa, né, os estudos para obesidade e metabologia, que é a BESO. Então, para pensarmos juntos como fazer melhor para que chegue a mais pacientes. Perfeito. E aí tem uma coisa também, né, Marcela? Por vocês estarem na frente, pioneirismo da inovação, eu estava dando uma olhada no pipeline futuro e agora, obviamente, muitas indústrias farmacêuticas, muitos centros de pesquisa e desenvolvimento estão de olho na GLP-1 e quando você começa a olhar estudos de ativos de fase 1, fase 2, tem um monte de coisa acontecendo. E aí eu queria levar para vocês, o que vocês estão vendo do futuro desses tratamentos para os próximos anos, como é que tá o pipeline de vocês, que você possa contar ou trazer um spoiler pra gente. Fala um pouquinho desse futuro. Acho que realmente, assim, foi um boom de empresas que não tinham pipeline com GLP-1 ou pipeline com obesidade, entenderam que é um mercado que ainda abraça muitas possibilidades, né? Que a população deste mercado, os pacientes desse mercado, tem ainda muitas necessidades não atendidas. Sim. É a doença, né, que mais se alastra atualmente, é a obesidade, né? Mas a Novo está olhando para frente, né? Então, como a gente falou, a gente trabalha com essas descobertas relacionadas à GLP-1 há décadas e agora a gente está olhando não só para o GLP-1, mas para combinações de GLP-1s com outros hormônios e de outros hormônios que possam ser usados isoladamente também. Então, para dar um pequeno spoiler, que é realmente aqui um tema sensível, né? Mas acho que 2 moléculas de grande atenção para gente que já estão em fases mais avançadas de estudo, inclusive em centros de pesquisa brasileiros, que é um grande orgulho da Novo Nordisk, trazer cada vez mais estudos para construir ciência aqui, né? Com os cientistas brasileiros e dando acesso a isso para os pacientes brasileiros cada vez mais cedo. Lógico. Eu diria que são a cagrilintina e a amicretina. São 2 outros hormônios que têm aí resultados muito impressionantes, maiores do que a da semaglutida 2.4, que aí realmente entram num patamar de perda de peso de mais de 30%. E que, com certeza, né, vem já com estudos de segurança e benefício cardiovascular. Porque eu acho que esse é um capítulo que a gente não pode mais voltar atrás. Tratamento de obesidade não é sobre caber numa roupa bonita. Tratamento da obesidade é sobre proteger o coração. Boa. Então, na hora de escolher médicos, profissionais da saúde e pacientes que têm muita voz, devem ter muita voz no seu tratamento, lembrem-se sempre disso. Hoje já é possível tratar a obesidade com redução significativa de 20% de morte cardiovascular, infarto e AVC. Então, que venham novas tecnologias muito potentes para perda de peso, com muita segurança, mas que nunca mais a gente aceite o tratamento para obesidade que não demonstre benefício cardiovascular. Perfeito. Marcela, a gente tem, para encerrar no nosso programa, a gente discute um tema central do ano, que é a inteligência artificial, nesse quadro que a gente chama IA Agora. Eu queria que você me contasse um pouquinho, você utiliza já a inteligência artificial no seu dia a dia?
tem utilizado, a Novo Nordisk tem aplicado isso nos negócios, sei lá, no tratamento da obesidade. Fala um pouquinho como que tá a sua relação com a inteligência artificial. Sim, a gente utiliza em muitas frentes. Não tem como, né? Não tem como mais. E até mesmo na medicina de assistência, né? Que além de diretora médica da Novo Nordisk, eu continuo sendo endocrinologista. Às sextas-feiras eu faço meu consultório. Tenho grande prazer de continuar tendo esse contato também ali direto, né? Com os pacientes. E a gente discute muito, né, nos fóruns médicos. Nossa, a inteligência artificial vai tirar dos médicos algumas coisas, como vai ficar o emprego do médico e tal e tal. E eu escutei uma frase de um professor meu há um tempo atrás que disse o seguinte: o médico não vai ser desbancado, né, entre aspas, pela inteligência artificial. Mas o médico que não sabe usar a inteligência artificial será desbancado pelo médico que sabe. É isso aí. Né? Então, realmente, eu vejo a inteligência artificial, tanto na assistência quanto na pesquisa, no desenvolvimento, no mundo corporativo, como um colega na mesa, né? Então, não é sobre perguntar as respostas finais para a inteligência artificial, seja qual forma você prefira, mas que a gente saiba usar como um colega que a gente admira, que a gente confia, que sabe que tem fortalezas complementares às nossas, e que aí chame ele para conversa, né? E ali a gente constrói junto a resposta final. Então, o que, como eu venho usando e estimulando meu time todo a usar, é como um colega importante na mesa. E além desse uso mais assim cotidiano, eu acho que a inteligência artificial no desenvolvimento de novas moléculas, e aí eu tô falando, por exemplo, da Novo Nordisk matriz mesmo, também vem sendo importantíssimo, porque uma coisa que impacta muito tempo e investimento financeiro, pessoal e tudo mais, é as avaliações iniciais para qual tudo eu vou colocar cada molécula, essas decisões iniciais. E para esses cruzamentos da genética de uma doença com os potenciais já conhecidos de uma molécula, isso tem o potencial, Paulo, de diminuir em anos o tempo da descoberta de uma molécula até a disponibilização dela no mercado. E isso é uma outra coisa que vai poder revolucionar o mercado da saúde. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha só, gente, hoje nós conversamos com a doutora Marcela Castelar, ela que está de diretora de Medical Affairs da Novo Nordisk, essa pessoa que apaixonada pelo tema, vocês viram aí, ouviram a gente com conhecimento vasto. Eu só tenho que agradecer. Vocês viram, esse episódio ia continuar, né, gente? A gente não ia parar aqui porque tem muita coisa para se falar desse assunto, principalmente porque é um assunto que está sendo discutido em todos os âmbitos. No âmbito do paciente, no âmbito do profissional de saúde e no âmbito da saúde pública também. Marcelo, queria agradecer muito a tua participação hoje no Vioral. Eu que agradeço, foi incrível. Espero que tenham gostado e espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Foi realmente muito interessante para mim. É isso aí, gente. Então, ó, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.